Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula no canal e hoje nós vamos continuar o assunto de radiciação. Hoje nós vamos ver algumas propriedades da radiciação, a redução de radicais ao mesmo índice e a racionalização de denominadores, ok? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e vamos para a aula. Então vamos lá. Nós vamos dar início aqui com algumas propriedades da radiciação. Veja bem, para os números reais x e y não negativos e os números naturais não nulos m e n, vamos considerar as seguintes propriedades. Então aqui a primeira propriedade, produto de radicais de mesmo índice. Nesse caso, conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. Veja bem, a raiz enésima de x vezes a raiz enésima de y é igual a raiz enésima de x vezes y. Vamos aqui para um exemplo numérico. Raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3. Nesse caso, nós temos a raiz cúbica de 9 vezes 3, que é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Ok? Veja bem, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de A. Isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes A. Ok? Vamos continuar. Aqui nós temos a segunda propriedade, divisão de radicais de mesmo índice. Neste caso, nós conservamos o índice e dividimos os radicandos. Veja bem, raiz enésima de x dividido por raiz enésima de y. Nós temos raiz enésima de x dividido por y e y diferente de zero, ok? Lembrando, o denominador nunca pode ser zero. Aqui com o exemplo numérico nós temos a raiz cúbica de 54 dividido por raiz cúbica de 2. Isso é o mesmo que a raiz cúbica de 54 dividido por 2, que é o mesmo que raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Um outro exemplo, raiz quadrada de 200 dividido por raiz quadrada de 2. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 200 dividido por 2. A raiz quadrada de 200 dividido por 2 é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Ok? Vamos lá. Então vamos aqui, propriedade 3, potência de uma raiz. Para elevarmos uma raiz a um expoente, basta elevarmos o radicando a esse expoente. Veja bem, entre parênteses, a raiz enésima de x e toda ela elevada a m. Isso é igual a raiz enésima de x elevado a m. Ok? Vamos lá para o exemplo numérico. A raiz quadrada de 3 elevado a 2. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Letra B. A raiz quinta de 15, toda ela elevada a menos 2. Isso é igual a raiz quinta de 15 elevado a menos 2, que é igual a raiz quinta de 1 sobre 15 elevado a 2, que é igual a raiz quinta de 1 sobre 225. Ok? Então, vamos continuar. Vamos lá, propriedade 4, raiz de outra raiz. Para obtermos a raiz de outra raiz, basta conservarmos o radicando e multiplicarmos os índices. Então, veja bem que aqui nós temos a raiz m da raiz enésima de x. Então, eu multiplico m vezes n, raiz de x, ok? Os índices ficam m vezes n. Eu multiplico os dois índices. Com exemplo numérico aqui, a raiz cúbica da raiz quadrada de 3. Isso é a raiz de 3 vezes 2 de 3. No caso, é a raiz sexta de 3.
Aqui nós temos a raiz cúbica da raiz quinta da raiz quadrada de 10. Então, nós temos a raiz de 3 vezes 5 vezes 2 de 10, que é igual a 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30. Então, a gente tem a raiz 30 de 10, ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a redução de radicais ao mesmo índice. O objetivo aqui, a gente vai pegar os índices de cada radical, tentar deixá-los iguais, ok? Então, veja aqui com exemplo numérico, na letra A, raiz cúbica de x vezes y ao quadrado, a raiz quarta de x ao cubo e a raiz quadrada de x. O que eu faço aqui? Eu pego os índices, que são 3, 4, aqui quando não tem nada é 2, e tiro o MMC dos índices. Então, o MMC de 3, 4 e 2, que a gente sabe que é 12. Então, vamos lá. Eu vou pegar a raiz cúbica de x vezes y ao quadrado primeiro. Ela é igual a... O novo índice vai ser 12. Eu copio o que está dentro da raiz e eu divido o índice novo pelo índice anterior. 12 dividido por 3 dá 4. E multiplico pelo expoente do x, 4 vezes 1, 4. E de novo, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, a nova raiz 12 de x à quarta vezes y à oitava. Faço a mesma coisa com a raiz quarta de x ao cubo. A raiz quarta de x ao cubo. Veja bem. Então, eu vou ter a nova raiz é 12 e x. Divido os índices. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o nosso novo índice, nosso novo expoente é 9. E agora com a raiz quadrada de x. Veja bem. A raiz quadrada de x é igual a nova raiz aqui, que é 12, e aqui o x. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes o expoente aqui, que é 1, dá 6. Então, ficou raiz 12 de 6. Então, veja bem que agora todas têm o mesmo índice, que é 12. Ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho 3, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4, raiz quarta de 5. Ok? Os índices são 3, 3 e 4. Então, eu preciso tirar o MMC de 3 e 4. O MMC de 3 e 4, que também é 12, ok? Então, eu faço a mesma coisa. Então, a raiz cúbica de 2 é igual. O nosso novo índice é 12 e lá dentro é 2. Divido o índice novo pelo índice anterior. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, que é o expoente aqui, dá 4. Agora, raiz cúbica de 4. A raiz cúbica de 4. O novo índice é 12. E o 4 lá. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. E a raiz quarta de 5. Raiz quarta de 5. O nosso novo índice, que a gente sabe que é 12. E aqui o 5. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, todas com o mesmo índice, que é 12. Então, ficou raiz 12 de 2 à quarta, raiz 12 de 4 à quarta, raiz 12 de 5 à terceira. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer a racionalização de denominadores. E o que vem a ser isso? Racionalizar um denominador significa transformá-lo de um número irracional em um número racional, a fim de facilitar os cálculos. Ok? Então, vamos aqui com um exemplo numérico para que a gente possa entender isso melhor. Na letra A, a gente tem 2 sobre raiz cúbica de 3. Como eu devo proceder? 2
sobre raiz cúbica de 3, e eu multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por que 3 ao quadrado? Veja bem, aqui o expoente desse 3 aqui é 1. Quando eu multiplicar 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, vai ficar 3 elevado a 3, multiplicação de potência de mesma base, né? Eu repito a base e somo o expoente. Então vai cancelar com a raiz e a raiz vai sumir. A raiz cúbica vai sumir do denominador. Veja bem, 2 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vai ficar 2 raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 3 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 2, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 3. E esse 3 com esse 3 eu posso cortar, então vai ficar 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Ok? Veja aqui, a raiz cúbica que eu tinha no denominador eu já não tenho. Agora, aqui eu tenho 4 sobre 5 raiz de 2. Nesse caso, 4 sobre 5 raiz de 2 vezes, eu multiplico só a raiz. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Veja bem, 4 vezes raiz de 2, eu tenho 4 raiz de 2. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, eu repito 5 e multiplico o que está dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 raiz de 2 sobre 5 vezes a raiz de 4, que é 2. Então, eu tenho 4 raiz de 2 sobre 5 vezes 2, que é 10. Eu posso dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 fica 2. Raiz de 2, e 10 dividido por 2 fica 5. Então, eu simplifico o 4 e o 10. O 10 vira 5, o 4 vira 2. Né? Então, eu tenho aqui 2 raiz de 2 sobre 5. Ok? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho a letra C. Quando eu tenho a soma de raízes no denominador, como eu devo proceder? Veja bem. 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3, eu multiplico por raiz de 5 menos raiz de 3. Eu troco o sinal da segunda raiz, ou de uma delas, né? Sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Ok? Então, veja bem. 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 3, eu tenho 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3 sobre... Então, aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, menos raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15, mais raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 9. Então, continuando aqui embaixo, eu tenho 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3 sobre a raiz de 25 é 5. Menos raiz de 15 mais raiz de 15 cancela. Menos raiz de 9 é 3. Menos 3, que é igual. 5 menos 3, que é 2. Então, vai ficar 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 5 menos 3, que é 2. O 2 com o 2 cancela, eu tenho raiz de 5 menos raiz de 3. Ok? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho raiz de 3 sobre raiz de 5 menos 1. Então, eu vou copiar aqui raiz de 3 sobre raiz de 5 menos 1 vezes raiz de 5 mais 1. Troco o sinal do segundo membro aqui. Raiz de 5
mais 1. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15, mais raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Sobre, agora vamos lá. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Mais raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 5, menos raiz de 5. E menos 1 vezes 1, menos 1, que é igual. Então, vamos lá. Eu tenho em cima raiz de 15 mais raiz de 3 sobre raiz de 5 menos raiz de 5 cancela. Raiz de 25 é 5 menos 1. Então, a gente tem raiz de 15 mais raiz de 3 sobre 4. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Tchau, gente!